Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Aleluia! Evangelho de Lucas, capítulo 24. Assim nos fala a palavra de Deus. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciou todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago. E as outras que estavam com elas, estavam as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu só os lençóis ali posto, e retirou, admirando consigo aquele caso. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Até, meus irmãos, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Coisa maravilhosa é falar sobre a ressurreição de Jesus. Meus irmãos, embora a religião fala sobre a ressurreição de Jesus, embora todos falam sobre a ressurreição de Jesus, e até filmes fazem, até filmes, Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Só que o mundo vive como se Jesus estivesse morto, como se ele estivesse lá, debaixo daquela pedra, daquele túmulo, como se ele estivesse lá ainda. Não perceberam, não entendem, vive como se Jesus não existisse, faz caravanas, procissões no túmulo de Jesus, faz procissões carregando o caixão, simbolizando Jesus morto, faz procissões carregando a cruz, lembrando só da morte de Jesus e falando que Jesus ressuscitou, mas vivendo como se Jesus estivesse morto. Meus irmãos, a igreja de Jesus é uma igreja viva, porque Jesus está vivo, aleluia. Bendito seja Deus. Tantas vezes Jesus falou que ia morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Aquelas palavras entravam nos ouvidos das pessoas, dos discípulos dele. Mas quando viram Jesus na cruz, quando viram ele morrendo ali, para eles tudo tinha acabado. Tudo tinha acabado. É mesmo quando a gente vê um ente querido nosso no caixão, as pessoas choram desesperadamente, não tem mais jeito, não tem mais solução. Meus irmãos, Jesus Cristo disse que ele ia ressuscitar, aleluia, e ele ressuscitou. E Jesus disse também que ele é a vida, aleluia. E se Jesus é a vida, ele não poderia estar morto. Ele morreu, mas não poderia estar morto, porque tinha vida, vive, aleluia.
Aleluia! Nós estamos vivos, bendito seja Deus, porque Jesus está vivo. Jesus está presente no nosso meio. Nós sentimos a presença de Jesus através do nosso louvor, da nossa adoração, porque o nosso louvor não é uma música para alegrar nossa carne. O nosso louvor é a expressão da alma remida para tocar o coração de Deus. Aleluia. Porque só toca o coração de Deus aquele que expressa o louvor da alma remida, expressando a santidade e adoração a Jesus, reconhecendo que Ele está vivo. Aleluia. Hoje em dia as pessoas cantam muito, mas como se Jesus estivesse morto. Por quê? Porque nessa adoração, nessa suporta adoração, nessas músicas chamadas gospel, que canta para fora, que até nos alegra muitas vezes, não se sente a presença de Jesus, e nem é Jesus o alvo principal daquela adoração, mas sim a pessoa que está cantando. Faz shows gospel no meio de festas mundanas. E eu falo para vocês, Jesus está presente na festa mundana? Sim ou não? Eu não creio. Esses dias atrás aí, teve aquela festa maligna, diabólica, chamada Carnaval, e foram muitos cantores que se dizem cantores gospel, em trios elétricos, falando que estava proclamando o nome de Jesus. Esses daí estão vivendo como se Jesus estivesse morto. Jesus não está presente nessas festas, muito menos o tal do carnaval, festa da carne, que homenageia a carne, alegra a carne. Onde é que Jesus está no lugar desse? Jesus não está presente nessas coisas. Meus irmãos, é uma adoração a Jesus como se Ele estivesse morto. Até pastores, um pastor famoso e muito conhecido, que se diz profeta, botou uma escola de samba para tocar dentro da igreja. Misericórdia! Escola de samba tocando dentro da igreja. Um pastor que se diz profeta, a voz profética do Brasil, uma escola de samba tocando dentro da igreja. Jesus não está nessas coisas. Jesus já morreu no coração desse cidadão. A igreja dele está morta. Onde já se viu, meus irmãos, Jesus não está presente em escola de samba, Jesus não está presente em carnaval, Jesus não está presente em trio elétrico e praia, Jesus está presente no meio da igreja, aleluia! No meio de poucos, mas crentes, aleluia! Ah, pastor, mas Jesus não quer salvar todos? Claro que Ele quer salvar todos, mas o homem precisa entender o projeto da salvação. A multidão viu Jesus naquela cruz, zombaram dele, cuspiram nele, e Jesus estava ali. Você não é filho de Deus? Desce da cruz. Pegaram coroa de espinho e colocaram na cabeça dele, e Jesus pendurado naquela cruz. Meus irmãos, eles viram Jesus descer da cruz mais morto. Pegaram o corpo dele e colocaram no túmulo. Aquela multidão, aquela plateia, eles não viram Jesus mais. Jesus não se revelou para eles.
Jesus não quer saber de sensacionalismo, de algazarra, de carnaval, de festa mundana. Jesus não está nem aí para essas coisas. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou e ninguém viu Jesus ressuscitando. Aquelas mulheres, elas foram lá no túmulo. Sabe o que elas foram fazer lá? Foram chorar a morte de Jesus, lamentar a morte dele. Nós vamos lá embalsamar o corpo de Jesus, cuidar do corpo dele. Vamos lá cuidar do corpo dele. Cuidar de Jesus morto. Foram cuidar de Jesus morto. Meus irmãos, as pessoas estão cuidando muito bem de Jesus, mas como se ele estivesse morto. Estão cuidando muito bem de Jesus, mas como se ele estivesse morto. Jesus está vivo, aleluia. Chegaram lá, estavam preocupados com a pedra, né? A pedra estava posta de lado. O sepulcro estava aberto. O que está acontecendo aí? Entraram naquele túmulo. E quando entraram lá, elas não acharam o corpo de Jesus. Jesus não estava lá, aleluia. Para aquela multidão, Jesus estava morto, enterrado. Mas quando aquelas mulheres foram lá, Jesus não estava lá, aleluia. O homem quer colocar Jesus no cantinho ali, irmãos. Aqui, ó. Nós vamos tirar um tempinho para Jesus aqui, uma vez por semana, uma vez por mês. Vamos tirar um tempinho para Jesus. E depois vai viver como se Jesus não existisse. Assim foi aquelas mulheres. Mas quando elas viram, meus irmãos, aquela pedra removida, elas ficaram preocupadas. O que aconteceu? Elas ficaram perplexas. Mas ali tinha 2 varões resplandecentes. E eram 2 anjos do Senhor. E eles falaram para ela uma palavra que está sendo pregada desde aquele tempo até hoje, e o mundo não está ouvindo, a religião não está ouvindo, as igrejas, primeiras religiões cristãs não ouviram, e as igrejas chamadas evangélicas hoje não estão ouvindo, os movimentos não estão ouvindo. Ele disse para elas: vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Não vai achar. Louvado seja Deus. Se você entrar no cemitério, começar a cavar aqueles túmulos, vocês vão achar alguma coisa viva ali? Sim ou não? Não? Mas ele estava aqui. Olha, minha querida, ele não disse que ele ia ressuscitar? Ele não falou isso para vocês? Olha o que eles falaram para elas: não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Jesus disse tantas vezes que ressuscitar. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Jesus falou isso várias vezes. Eu vou ser entregue na mão dos pecadores, e vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aqueles anjos estavam lembrando para elas aquilo que Jesus falou. Jesus disse tantas vezes. Mas quando viram Jesus morto, acabou. Igreja querida de Jesus, cada pregação
É um sinal que Jesus está vivo. É um grito do céu para nos despertar e anunciar este mundo que Jesus está vivo. Mas quando vem a prova, vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema, as pessoas estão agindo como se Jesus estivesse morto. Quando vem a hora de você mostrar que você é um servo de Deus, você age como Jesus estivesse morto. Nega Jesus. Esquece das promessas dele. Esquece daquilo que ele falou. Como se Jesus estivesse morto. Jesus, ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Entendemos isso, meus irmãos? Não só nós que estamos aqui, mas todos aqueles que vão ouvir nossa pregação de uma maneira ou outra, alguém vai ouvir. Jesus está vivo. Ele está presente no meio da igreja. Aquilo que Jesus falou para nós está de pé. As palavras dele não caem por terra. O sofrimento, meus irmãos, é algo que a gente passa, não é o fim. Não é o fim. Só porque vem uma luta sobre nós, só porque vem uma prova financeira, de enfermidade ou familiar, não quer dizer que Jesus morreu. Jesus não morreu, ele está vivo, aleluia. Jesus está vivo. Eu vou ser entregue aos pecadores, mas eu vou ressuscitar, igreja. Eu estou vivo. Eles esqueceram, elas esqueceram e foram prestar homenagem a Jesus morto. O que é prestar homenagem a Jesus morto? É viver como se ele não existisse. É quando vem uma prova você tem que simplesmente esquecer de tudo. É quando vem uma luta você desanimar. É você parar de ler a Bíblia, é você parar de orar, de buscar o Senhor, parar de evangelizar, parar de convidar, parar de pregar, parar de chamar. Você está vivendo como se Jesus estivesse morto. Jesus está vivo, aleluia. E Ele quer operar os sinais dele nas nossas vidas, na nossa igreja. Eles falaram para elas. Vocês ouviram ele falar? Ele está vivo, ele não está aqui. Ele não está aqui. Vocês estão procurando Jesus no meio dos mortos. Jesus não está no meio dos mortos. Jesus está vivo, aleluia. Quem quer procurar Jesus no meio dos mortos? É quando a pessoa vai numa sessão espírita, ou numa coisa de magia, alguma coisa, querendo alguma coisa sobrenatural naquela hora. Tem pessoas que falam assim, irmão Luiz, eu vou entrar na igreja, se Deus não falar comigo, eu não entro mais lá. Se eu não for revelado, eu não entro mais lá. Se eu não tiver uma cura, eu não quero mais. Está procurando Jesus morto. Não é assim que Jesus opera. Ele tem um momento dele, aleluia. Jesus tem um momento dele. E naquela hora ali, meus irmãos, elas lembraram das palavras de Jesus. É verdade. Ele falou que ele ia morrer, ele morreu. Nós fomos com ele até a cruz. Mas quando nós vimos ele cair por terra, nós achamos que ele estava morto. E agora os anjos estavam lembrando elas que Jesus estava vivo. Se você caminhou com Jesus até a cruz, continua caminhando, aleluia. Se você caminhou com Jesus até a cruz, continua caminhando, não desanima. Bendito seja Deus. Não fica triste. Glorifica o nome do Senhor.
Exalta o nome do Senhor, porque Jesus está vivo, aleluia. Glória a Deus. Ele não está aqui, minhas senhoras. Aleluia. Isso aqui é um sepulcro. Aqui só tem morto. Jesus não está no meio dos mortos. Você está procurando o vivente no meio dos mortos. Os anjos falaram para elas. E elas lembraram. Elas lembraram. E a palavra fala, meus irmãos, que naquela mesma hora elas foram anunciar aos discípulos. Elas foram anunciar aos discípulos aquilo que elas tinham visto. Bendito seja Deus. Nesta noite, meus irmãos, nós vamos nos levantar e vamos anunciar que Jesus está vivo, aleluia. E que a igreja dele é uma igreja viva. Amém? As crianças vão anunciar que Jesus está vivo, aleluia. Na hora da sua prova na escola lá, que você vê que você está errando tudo, acabou tudo para mim, acabou não, Jesus está com você, aleluia. Na hora que a enfermidade bater na porta, Jesus está vivo, aleluia. Jesus está vivo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Outro dia uma senhora chegou no hospital e falou para mim, eu não creio mais em Jesus, não creio. Minha mãe está morrendo lá na UTI. Eu falei, minha senhora, quantos anos a mãe da senhora tem? Ela tem 80 e poucos anos. Eu falei, ela não está morrendo. Ela está nascendo para Cristo. Ela está nascendo para Cristo. Porque o nosso corpo é carne, meus irmãos. Por mais que a gente cuida do nosso corpo, faz estética, cuida, compra remédio, faz qualquer coisa, isso vai acabar. Agora, quando a gente entrega o coração para Cristo, estamos nascendo ali. A carne de Jesus pereceu ali, mas o corpo dele foi renovado, porque ele disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e ele ressuscitou, aleluia. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. Elas lembraram, realmente Jesus está vivo, aleluia. Jesus está vivo. Aí passa um filme na nossa cabeça, do momento que a gente aceitou Jesus Cristo, entregou nosso coração para Jesus. Quantas promessas, quantas profecias, quantas revelações que alegrou a nossa alma. Aí depois, passado o tempo, vem as lutas, vem as provas, a pessoa fala, não creio mais, não acredito mais. Sabe o que é isso? É procurar Jesus no meio dos mortos. Aviva a sua fé, meu irmão. Aviva a sua fé. Fala, Senhor, eu estou aqui, aleluia. Olha para mim. Olha para o meu coração, olha para a minha alma. Eu vi o Senhor naquela cruz. Eu vi o Senhor naquela cruz. Eu vi a coroa de espinho que está na sua cabeça. Eu vi os pregos cravados nas suas mãos. Eu vi seu corpo tomando por terra. Mas foi o primeiro dia. O segundo dia o Senhor estava no sepulcro. Mas ao terceiro dia eu sei que o Senhor ressuscitou. Aleluia. A nossa prova, meus irmãos, a nossa luta, ela dura 3 dias. É profético, aleluia. É a morte e a ressurreição de Jesus. Não desanima, levanta e glorifica o nome do Senhor, exalta o Senhor e caminha com Cristo para você ser o vencedor em Jesus Cristo, aleluia. E como eu disse no começo, a multidão viu Jesus tombar por terra, mas quem viu ele ressuscitado, aleluia? Quem viu? Só os discípulos dele, bendito seja Deus. Conclusão:
Jesus não está preocupado com multidões. Vamos cantar no carnaval, levar Jesus para o carnaval, trio elétrico no carnaval, anunciando o nome de Jesus. Isso é anunciar Jesus morto, é procurar Jesus no meio dos mortos, porque essa festa do carnaval é uma festa de Satanás para levar as almas para o inferno, mas Jesus está no meio da igreja, aleluia! De meio de poucas crianças, de poucos irmãos, mas com o coração quente na presença do Senhor, aleluia! Escola de samba dentro da igreja, o cidadão lá colocou uma vez escola de samba dentro da igreja. Vamos sair sambando pela rua anunciando que Jesus está presente. É procurar Jesus morto. Jesus não está morto, Jesus está no meio dos crentes, aleluia! No meio dos crentes em Jesus Cristo, dos crentes em Jesus Cristo. Duas mulheres foram anunciar as boas novas para os discípulos. Olha, ele ressuscitou. Nós fomos lá embalsamar o corpo dele, fazer honra para ele, mas ele não estava lá. Como que ele não estava lá? Ele ressuscitou, minha gente. Vocês não lembram não que ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar? Ele ressuscitou, aleluia! E os discípulos foram lá ver. Cadê? Ele ressuscitou, aleluia! E Jesus se apresentou no meio da igreja e diz: paz seja convosco, aleluia! Se Jesus estivesse preocupado com essa turma de trio elétrico, de carnaval, de algazarra, de tantas coisas, Jesus ia se colocar no meio da praça de Jerusalém e gritar para os fariseus, para os saduceus, para os soldados romanos: ei, hipócritas fariseus, soldados romanos, vocês me crucificaram, me mataram, eu estou aqui, eu não falei que ia ressuscitar, eu ressuscitei, olha eu aqui. Jesus fez isso? Não fez? Porque Jesus, meus irmãos, Jesus vivo, ressuscitado, é para os crentes, aleluia! Para aquele que vai falar: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu Salvador. Entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu lar, entra no meu trabalho, entra na escola do meu filho, entra na minha saúde. Senhor Jesus, entra. Jesus entra, aleluia. Porque ele está assim, ó, batendo na porta. E as pessoas estão virando as costas, estão olhando assim: Jesus, deixa para lá. Mas o verdadeiro adorador, ele fala: entra, Jesus, pode entrar. Fica comigo. Essa é outra mensagem. Nós vamos ficar com essa palavra, meus irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Louvado seja Deus.